fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, nós continuamos com a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado por Minas Gerais. E hoje a gente está recebendo aqui o candidato do PDT, o deputado Fábio Xerém. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, ouvinte da Rádio Super. Bom dia, Delmo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, candidato. Estamos aqui à disposição de vocês. Deputado, é reta final de campanha. Qual vai ser sua prioridade nessa semana para tentar chegar realmente, para tentar conquistar o voto do eleitor? Na verdade, nós entendemos que o eleitor já decidiu quase que 90% para quem vai emprestar o seu voto. De nossa parte, nós fizemos uma campanha propositiva, aproveitamos o espaço, principalmente no início da campanha, para orientar o eleitor que ele teria que votar. Nas redes sociais hoje é muito fácil dizer que eu não gosto de política, não vou participar, e eu tenho conversado com o nosso eleitorado ou com as pessoas que querem nos ouvir que nós não podemos abrir mão do nosso futuro. O nosso futuro é através do voto. Então, aqueles que dizem que não gostam de política, que é tudo igual, que não muda nada, na verdade, eles não estão desistindo da política, eles estão desistindo do próprio futuro. Candidato, o senhor teve uma candidatura que foi definida já na última hora, diante até do imbróglio que envolveu a então candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Ainda assim, tendo uma candidatura que foi decidida ali, por assim dizer, aos 45 do segundo tempo, nas últimas pesquisas o senhor apareceu com um percentual bastante interessante ali de 9% de intenções de voto, de 11%, me desculpe, o senhor está me corrigindo e faz sentido, nas intenções de voto. O senhor acha que se o senhor tivesse tido mais tempo para costurar essa candidatura, ainda na época da pré-campanha, o senhor teria uma intenção de voto melhor nas pesquisas, talvez dividindo já a segunda colocação aí com os outros candidatos? Que juízo o senhor faz disso? Eu me encontro assim em muita alegria. A oportunidade de disputar o Senado por Minas Gerais, em qualquer circunstância, tem sido uma experiência extraordinária. E nós temos levado ao eleitor a nossa posição com muita clareza. Minas Gerais até hoje só tem senadores pela metade. E eu vou explicar por quê. O senador ou representa um partido ou ele representa uma ideologia política. Dessa forma, o senador de Minas, ele só conversa com metade do campo político do país. E aí nós não conseguimos trazer aqui para a região metropolitana o anel rodoviário, nós não conseguimos trazer metrô, nós não conseguimos fazer com que o mandato funcione. Eu pretendo ser um senador por inteiro, após a eleição conversar com todas as correntes políticas e ao mesmo tempo emprestar ao mandato uma funcionabilidade que até hoje os nossos senadores nos últimos 12, 15 anos não têm conseguido. Candidato, a gente vê uma mobilização muito grande das mulheres nessas eleições, principalmente em relação às candidaturas à presidência da República. O senhor acredita que isso vai respingar também essa mobilização das mulheres, essa busca por um voto mais consciente também nas candidaturas ao Senado? Olha, acredito fortemente, né? As mulheres, elas têm uma força na sociedade de influência através das características, da importância que a mulher tem na vida de todas as famílias, de todas as pessoas, muito grande. De nossa parte, nós fomos o único representante do gênero masculino a participar da PEC, que deu espaço para as mulheres na mesa da Assembleia. Eu fui convidado pelas mulheres e eu fui o único, eram 7 membros da comissão, eu era o único representante masculino. E ao final eu fui o relator da PEC das mulheres na Assembleia e hoje nós temos na Assembleia a garantia de que um ente do gênero feminino vai estar sempre à mesa da Assembleia. E por esse respeito, por essa conduta ao gênero feminino, além também de ter 4 mulheres em casa, casado com 3 filhas, eu me sinto consciente da força do eleitorado feminino aqui no Brasil e em Minas Gerais. Candidato, o que eu gostaria de falar com o senhor a respeito de algumas propostas e reformas. São assuntos que a gente tem tocado aqui com todos os candidatos ao Senado. Afinal, o senador, e nunca é demais a gente lembrar isso para o nosso público, é o representante do Estado no Congresso Nacional. E é um assunto que certamente, ou são assuntos que certamente vão ser discutidos pelos novos senadores de Minas, as reformas que tanto se fala. E eu começo perguntando para o senhor se o senhor é favorável ou não à reforma da Previdência e qual seria o modelo que o senhor defende de reforma da Previdência. A gente tem essa discussão do modelo atual em que o trabalhador da iniciativa privada, ele hoje paga para aquele que está aposentado, e tem um modelo de capitalização, que inclusive é defendido pelo candidato à presidência da República do seu partido, o ex-ministro Ciro Gomes. Qual seria o modelo que o senhor defenderia e o senhor seria ou não favorável à reforma da Previdência?
Vamos lá, boa pergunta, Rodrigo. Então vamos falar de números, porque o número ele clareia a situação. Dinheiro no bolso é o que define a situação a repercussão de cada projeto político. O brasileiro médio que paga o INPS, o sistema público de aposentadoria, ele recebe em média, o brasileiro comum, R$ 2.600. Já aqueles que trabalham no executivo recebem em média de aposentadoria R$ 8.400. É uma diferença muito grande. Mas não se para por aí, Rodrigo. O que acontece? Aqueles que aposentam pelo legislativo, eles aposentam com uma média de R$ 18.400. Um absurdo. A diferença para o brasileiro comum. Mas nós temos mais ainda. Os membros do judiciário, eles se aposentam com R$ 24.000 em média. E temos mais ainda, o Ministério Público se aposenta em média com R$ 33.000. O sistema atual é injusto. É uma transferência de renda do pobre para o rico, porque a diferença é tão grande que eu tenho falado na minha campanha que existem brasileiros de primeira classe e brasileiros de segunda classe. Deve existir um teto máximo realmente para a aposentadoria pública, para que o governo não patrocinasse tantas distorções e que nós terminássemos com essa situação de privilégios tão, não vou dizer abusivos, mas vou dizer diferenciados. No momento em que existe uma diferença que não é justa, nós geramos ressentimento. E quando nós comparamos a aposentadoria do brasileiro comum, que sua a camisa para trabalhar. Todo mundo trabalha no Ministério da Justiça, no Judiciário, no Legislativo, no Ministério Público, todos trabalham. Mas nós temos que criar um sistema mais justo. Então eu sou a favor da reforma da Previdência para que nós não tenhamos brasileiros de primeira classe e brasileiros de segunda classe. Reforma trabalhista, ela foi mal feita, candidato? O senhor defende uma revisão dela se chegar ao Senado, e o que o senhor faria de diferente? Olha, a reforma trabalhista ela foi feita baseada numa legislação muito antiga, né? Para que nós pudéssemos modernizar a situação do emprego no país e atrair mais empresas, nós tivemos que fazer essa reforma da Previdência, que de fato contém alguns abusos, alguns excessos. Mas eu vou dizer de um ponto positivo. Vamos falar de celular, que é algo que todo mundo entende. Apple, Samsung, são celulares. Essas empresas, elas não têm indústrias, elas não são donas da indústria, elas são donas de uma ideia, de uma tecnologia. E depois que elas investem pesado em tecnologia, elas montam as fábricas terceirizadamente, onde for mais vantajoso economicamente. Acredito que a reforma, ela atendeu parcialmente a necessidade de globalização da economia para gerar emprego no país. A tecnologia, ela é dona, ela é de alguém, e esse alguém, ele contrata alguém para produzir aquilo que fabrica, para industrializar o seu produto. Atendeu em parte, mas acredito que alguns excessos, principalmente com relação ao direito adquirido dos trabalhadores que já estavam registrados antes da reforma, e nós temos que tentar criar algo dentro da legislação que dê uma equalização, o direito à mulher que ocupa a mesma função que o homem de receber o mesmo salário. Nesse sentido, algumas modificações são necessárias e nós vamos trabalhar nessa direção. Mas a sua postura, ela não conversa 100% com a postura do candidato à presidência do seu partido, Ciro Gomes, que já disse que revogaria até a reforma da Previdência, ou melhor, a reforma trabalhista, desculpe, candidato, se for eleito presidente, não? Ele disse que revogaria nos modos em que foi feito, né? Ele também está consciente da necessidade de fazer algumas alterações, porque alguns abusos foram prementes, né? Mas agora nós temos ainda uma disposição em favor do trabalhador, que é o I-Social. Eu não sei se vocês têm conhecimento, o I-Social, ele obriga o empregador a dar as informações em tempo real ao Ministério do Trabalho, garantindo ao empregador os seus direitos e, mais do que isso, permitindo ao governo que ele faça um diagnóstico correto da situação dos trabalhadores e principalmente das questões mais injustas que nós podemos enfrentar, que é a diferença de salário entre homens e mulheres. Reforma política, o senhor enxergou algum avanço ou foi meramente eleitoral?
A reforma política, ela encurtar o período eleitoral para que nomes conhecidos pudessem ter mais facilidade em se reeleger, realmente se mostrou que não funciona. Nós temos na liderança hoje 2 candidatos novos, que é o Bolsonaro e o Haddad. Então, essa reforma política que tentou encurtar o tempo e favorecer com fundo partidário nomes já conhecidos da política, não funcionou para aqueles que mentalizaram que a população poderia ser conduzida no processo eleitoral. O processo eleitoral é uma surpresa, acredito que é necessária a reforma política. Enquanto deputado, nós temos um estudo muito sério do voto distrital para que o representante, né, pudesse estar mais próximo, ou melhor, o representado pudesse estar mais próximo do seu eleitor. Porque hoje, se você perguntar, até mesmo para vocês, ou então para pessoas até muito esclarecidas, ou pessoas de qualquer espectro da sociedade, qual é o seu deputado? Eles não sabem, né? 30% dos eleitores esquecem em quem votou para o parlamento 30 dias após a eleição. Dessa forma, se o deputado fosse de uma região, ele receberia olhos mais atentos e estaria mais comprometido com seu eleitorado. Candidato, a gente continua falando de reformas e eu gostaria de falar com o senhor sobre a reforma tributária. Qual o modelo que o senhor defende? A gente já recebeu aqui alguns candidatos que defendem, por exemplo, o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, que substituiria muito desse emaranhado de impostos que a gente tem hoje. Que modelo o senhor defende? Eu defendo um modelo que defenda Minas Gerais. Eu vou explicar por quê. Não se trata de fugir da resposta. O que acontece? Minas Gerais hoje, ela tem a política tributária mais desfavorável do centro do país. Nós estamos no centro do país. Ao sul do país, ao sul do estado, nós temos São Paulo. À direita, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Em cima, Salvador. Um pouquinho à esquerda, Goiás e Distrito Federal. E mais na ponta do triângulo, Mato Grosso do Sul. Todos esses estados têm uma tributação mais vantajosa que Minas Gerais. E Minas Gerais tem tido, com essa guerra fiscal, uma desvantagem muito grande. A título de exemplo, mais de 100 empresas de Juiz de Fora, na Zona da Mata, saíram para 3 rios, levando não só as empresas, mas também os empregos, porque o ICMS lá é 2% e aqui é 18%. No governo federal, né, no Senado Federal, nós temos que verificar a questão de Minas. O IVA é uma questão nacional que pode ou não terminar com a guerra fiscal e favorecer Minas Gerais. Mas a minha prioridade é criar pelo menos zonas de interferência tributárias para que as empresas não saiam de Minas. Conversar com o governador eleito para que, junto com a Assembleia de Minas, nós possamos capitanear uma renovação da legislação tributária, porque hoje Minas Gerais só exporta emprego por conta dessa tributação ruim para todos nós. Candidato Fábio Xerém, outra resposta que a população espera muito do Congresso Nacional seria uma reformulação também das nossas leis do ponto de vista da segurança, né? O nosso Código Penal é da década de 40, precisa de uma revisão, e essa discussão sobre a redução da maioridade penal, ela é muito forte do Congresso Nacional e mobiliza coletivos, sim, a população, tal. Qual é a opinião do senhor? O senhor acredita que a resolução dos problemas de insegurança no país começam pela redução da maioridade penal? Não. Eu não acredito que pegar um garoto que saiu numa moto fora de hora ou fez algum mal feito por falta de maturidade e mandar ele direto para o presídio seja a solução. Essa discussão, ela passa por uma consciência do que é a sociedade hoje. Explico também por quê. Hoje existe essa percepção. Nós vamos resolver a segurança pública aumentando o contingente da Polícia Militar. Nós vamos resolver a segurança pública aparelhando, dando arma à população e à Polícia Militar. Não é verdade, nós criaremos um clima de guerra, né? Nós vamos resolver a questão da segurança pública com mais presídios. Mentira, nossos presídios são suficientes, o que nós temos é uma falta de agilidade da justiça para libertar quem deve ser libertado e a utilização mais das tornozeleiras eletrônicas. Nós vamos criar legislações mais duras. A legislação já é dura bastante. O que nós precisamos hoje é ter uma consciência de que esse problema é antigo e que nós vamos solucionar ele ou minimizar fortemente através da tecnologia. Ora, nós estamos aqui cercados por câmeras de segurança e nós sabemos que uma câmera hoje, se comprada em grande quantidade, ela custa em torno de R$70. Ela identifica não só o rosto, mas também a placa de carros.
né? E se nós utilizássemos a tecnologia como a Inglaterra, como a França, para que nós tivéssemos uma polícia de resposta, ou seja, o mal feito aconteceu, a polícia está rapidamente no local estratégico que ela chega, nós minimizaríamos muito essa questão da segurança pública. Ninguém quer fazer o mal feito hoje e ser exposto através de uma câmara de segurança, né? E aqueles que ousarem, nós teríamos uma polícia de resposta, porque essa ideia de aumentar o contingente, nós tivemos o Exército. O Exército foi para a periferia do Rio de Janeiro com o objetivo de minimizar a segurança. Não mudou absolutamente nada. A questão da segurança pública, ela passa pela inteligência da segurança pública e passa também pela informação. E informação hoje é através da inteligência artificial, é através da tecnologia. A nossa visão é que o nosso modo de pensar a segurança tem que acompanhar a tecnologia existente hoje no mundo. Candidato, queria falar um pouquinho de política propriamente dita, de política partidária e dessa reta final das eleições com o senhor. As pesquisas que a gente tem agora mostram que temos a maior chance, a maior possibilidade de ter um segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT no plano nacional. O candidato do seu partido, Ciro Gomes, vai ter muitas dificuldades para chegar a um segundo turno. Aqui em Minas, o candidato do senhor ao governo, Adalclever Lopes, também está bem distante de um eventual segundo turno para os candidatos ao governo de Minas, e a gente tem nessa dianteira o ex-governador Anastasia e o atual governador Fernando Pimentel. Por onde o PDT, partido do senhor, deveria caminhar no eventual segundo turno? Já se pensa, já se discute isso? Olha, ainda não. Porque a eleição, ela é muito movimentada e nós acreditamos ainda na possibilidade da eleição do nosso candidato a presidente, Ciro Gomes. Nós acreditamos aí, pouco antes aqui, nós dizíamos do eleitorado silencioso, nós acreditamos que tem grande parte do eleitorado que gostaria de sair dessa situação tão extrema para a esquerda, extrema para a direita, que o segundo turno parece que vai nos oferecer. Eu vejo com uma certa preocupação, mas por outro lado, no Senado, nós, com as nossas propostas, teríamos a oportunidade de exercitar o discurso que aqui fizemos aqui na rádio, de conversar com todas as forças políticas após a eleição. Minas Gerais tem sido vítima da picuinha política. Então, o prefeito não conversa com o governador, que não conversa com o presidente, e o senador faz parte ou de um lado ou de outro, né? Política em nível estadual, o representante do Senado não é igual o clássico Cruzeiro e Atlético. O representante do Senado tem que conversar com todos os campos políticos. E caso esse quadro se concretize, nosso discurso e a nossa postura conciliadora vai ser mais importante do que nunca. Candidato, a gente chega ao fim dessa entrevista. Esse último minuto, o senhor fica à vontade para suas considerações finais. Eu queria dizer para o ouvinte da Rádio Super que a eleição é realmente muito importante e eu quero estar no Senado para defender não os interesses dos grandes grupos econômicos, porque esses grupos econômicos que não devem ser perseguidos, que geram emprego, riqueza, que devem ser aplaudidos pela sua iniciativa, já têm a sua proteção. Eu gostaria de ir para o Senado representando os mineiros com o objetivo de fazer legislação e apoiar programas para as pessoas comuns, para criar um transporte coletivo mais justo, para a proteção das nossas mulheres, dos nossos que sofrem hoje uma discriminação no mundo do trabalho, sofrem uma discriminação na vida cotidiana. Gostaria de ir ao Senado para trabalhar por aqueles menos favorecidos, que deveria ser a preocupação de todos os políticos, mas que infelizmente não é assim. E no Senado, nós vamos ser a voz que vai estar atenta com sensibilidade política para buscar soluções para aqueles que mais precisam. Candidato ao Senado pelo PDT, deputado estadual Fábio Xerém, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, gostaria de agradecer, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu, Rodrigo, Delma, gostaria de agradecer a Rádio Super pela oportunidade e vamos aguardar domingo para ver o que acontece na semana que vem.